você será salvo. Isso é importante, você será salvo. Então, o que isso quer dizer? Que para você atingir e aceitar a salvação de Jesus, você tem que se arrepender. E para você se arrepender, você pelo menos tem que entender 3 coisas. O lado intelectual, o emocional e o prático. São 3 coisas para que aconteça o verdadeiro arrependimento. Por que intelectual? Porque você começa a saber que você pecou. Por que o emocional? Porque começa a lhe perturbar pelo que você fez. E o prático? Você deixa de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Aqui em São Paulo, vou fazer uma ilustração para você entender sobre o verdadeiro arrependimento. Sobre essas 3 situações, intelectual, emocional e prático. Por quê? Digamos que você pegue um ônibus e você quer ir para um bairro aqui em São Paulo, para Carapicuíba. Só que você entrou no ônibus, esse ônibus estava errado. Só que ele não vai para Carapicuíba, ele vai para Cotia. Você entra no ônibus, aí você percebeu que ele pegou uma trajetória diferente. Aí você percebeu também que o ônibus era errado. Quando você percebe que o ônibus é errado, que você pegou para ir para determinado lugar, isso é intelectual. Que agora você sabe que o ônibus que você pegou é errado. Uma vez que você sabe que o ônibus que você está é errado, você fica perturbado. Você fica preocupado. Por quê? Porque você está no ônibus errado. Isso traz uma perturbação. E o seu lado emocional é tocado. Aí no terceiro estágio, o que você vai fazer? Que é o prático. Você vai descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo. Esse é o verdadeiro arrependimento. É saber que você pegou o ônibus errado, se perturbar porque pegou o ônibus errado e descer do ônibus errado. Isso é o prático. Para aí então pegar o ônibus certo para ir para o destino certo. Isso é o verdadeiro arrependimento. Não é o arrependimento que não é verdadeiro, é o arrependimento por estar sofrendo. A maioria dos crentes estão se arrependendo porque estão sofrendo. Arrependimento por estar sofrendo não é um arrependimento verdadeiro. Porque Faraó, quando vinha a praga, ele se arrependia. Quando Deus tirava a praga, ele voltava a endurecer seu coração. Aí vinha outra praga, ele se arrependia por estar sofrendo. Não, o cristão não tem que se arrepender por estar sofrendo. Porque se ele está se arrependendo por estar sofrendo, uma vez que vem a bênção, ele vai voltar a fazer o que não deve fazer. Então o verdadeiro arrependimento tem que estar dentro dessas 3 avaliações. Intelectual, emocional e prático. Para aí acontecer o verdadeiro arrependimento em nome de Jesus. Isso é importante. Tópico 2. A cura divina. Aí ele fala aqui que é uma declaração da Assembleia de Deus, mas eu não levo muito por declaração da Assembleia de Deus. Eu quero a declaração da Bíblia. Essa é a verdade, a declaração da Bíblia. Expor a declaração da Assembleia de Deus, pode ter declaração da Batista, pode ter declaração de Deus é amor, isso não me importa. A declaração da Bíblia é o que importa. Mas eu vou ler aqui por ler, mas isso aqui não tem o mesmo peso com a palavra de Deus. Não vou colocar nenhuma denominação no mesmo peso da palavra do Senhor. Eu vou só ler porque está escrito aqui. Cura divina. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Aqui. A tendência nossa procura logo os médicos em casos de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Mesmo assim, um milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. São os presbíteros, eles irão orar e com a unção de óleo e o doente curará. Isso é bíblico. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Deus cura. A medicina
os médicos forem também bem que ajudados de certa forma por Deus, que também pode nos trazer saúde também. E a Bíblia não condena você procurar um médico quando você está enfermo. Você pode curar e Deus fazer um milagre. Mas se é para medicina, é para medicina. Se é para Deus, é para Deus. Mas o que eu não consigo aceitar é o mercado que se faz em cima da cura, com armações e jogadas, para que dessa forma o povo venha a crer naquilo que não é verdade e venha de certa forma a pegar o seu dinheiro e depositar naquela tal igreja. Você sabe, você não é bobo, nós não somos bobos. Existem muitos pastores de outras denominações, que eu não quero falar quais, que pagam pessoas para se fingirem deficientes, se fingirem que estão doentes, e eles dizem que Deus estava levantando alguém, e aquela pessoa anda e é tudo armação, não é verdade. E a pessoa passa a pegar o seu dinheiro, a sua oferta e seu dízimo, assim por diante, e dá aquela igreja lá, porque eles acreditam que aquele homem é um homem que Deus usa para fazer milagre, enquanto que muitas vezes são jogadas e ações deles. E a única maneira que nós podemos perceber, e eu conheço vários aí na televisão, que eles são assim. Jesus não condena você procurar um hospital, um médico, tudo. Deus não condena isso. Deus pode te curar, como Deus também pode usar aquele remédio e fazer com que você fique bom. Amém. Isso é possível. Essas pessoas que oram para Deus levantar da cadeira, até ressuscitar, como tem uns por aí, depois descobriram que tudo foi farsa, eles não têm fé. Todas as vezes que eles ficam doentes, eles percebem que aquela doença não é uma dor de barriga, né? Se primeira dor de dente é uma doença um pouco mais séria, a primeira coisa que eles procuram é um hospital, um dos melhores, para que possam ser tratados, seus familiares, seus filhos, ou qualquer pessoa está ligado a eles. Porque também eles não oram e o milagre não acontece também no meio da família dele? Por quê? Porque muitas das vezes essas pessoas não têm nada de Deus. Eles simplesmente estão usando a palavra para enganar o povo. E o povo, na sua inocência, sem o conhecimento da palavra, acaba cedendo a essas mentiras. Deus faz milagre? Faz milagre. Deus pode usar a medicina? Pode usar a medicina. Isso é extremamente natural. Agora, fazer armação para conseguir algo, usar a ação de uma pessoa que não é verdade, ela nunca foi paralítica, e se fingir de paralítica, aí eu posso dizer que pela misericórdia de Deus, aquela pessoa não fica de paralítica de vez, ou então Deus faz aquele que está dizendo que ela é paralítica porque pagou aquela pessoa, que a maioria dessas pessoas que fazem essas ações teatrais são pessoas que precisam, e eles oferecem um bom valor ali, aquela pessoa acaba aceitando aquilo ali. Mas que Deus tenha misericórdia, porque no último dia cada um irá prestar conta. Quem pensa que por ter montado um império aqui, você aí, pastor, que acha que é um grande empresário, sendo-se considerando um dos pastores mais poderosos do Brasil e do mundo, ou seja quem você for, você vai prestar conta com o Senhor. Não pense que você vai ir eterno, não. Quando você chegar aos 80, 90 anos, você vai entender o que eu estou falando. E aí, a única maneira que você tem ou terá é de se arrepender. E que a tua sorte é que a misericórdia do Senhor pode te alcançar se você se arrepender. Essa é a sua sorte. Deus é bom. Tópico 3, subtópico 3, dentro do tópico 2. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente procede à cura física. E Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. A cura do paralítico de Cafarnaum, Mateus 9, de um ao outro. A passagem paralela nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Sim, quando você procura um médico, o médico pode te receitar um remédio e você receber a cura para o corpo.
Mas quando nós recebemos a cura que vem de Deus, é genial, porque ela não se limita só ao corpo, ela vai além, curando a nossa alma e nos trazendo paz de espírito. A cura acompanhada da salvação é uma cura espiritual maravilhosa. As pessoas só podem falar e expressar isso, as pessoas que realmente sentem isso dentro de si. Quem recebe só a cura do corpo, continua intacta aqui dentro. Mas quando você recebe a cura que vem de Deus, o teu corpo é sarado e a tua alma tem paz com o Senhor. E a saúde espiritual te faz crescer e enxergar aquilo que você não enxergava. Porque você começa a passar do homem natural para o homem sobrenatural. O homem espiritual. O homem que tem comunhão com o Senhor. E isso é maravilhoso. Que isso nós venhamos a buscar cada vez mais. Tópico 4, Isaías 53, versículo 3 e 4, que diz aqui na revista: o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sobre si. Isaías 53, versículo 4. O ministério da cura do Senhor. O verbo sarar, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus, em Mateus capítulo 8, 16 e 17. Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Pelas suas feridas foste sarado. Então, novamente, Isaías fala que a cura do Senhor era tanto espiritual como físico. Ele não veio só para salvar, mas ele veio trazer a bênção da cura. Que você possa entender isso na sua vida. Tópico 3, a cura divina e os desafios atuais. É um desafio atual para acontecer o milagre do Senhor. Os desafios atuais são diversos. E dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual. Ter o discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças, que é o subtópico 1. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. A enfermidade que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. Então, a enfermidade é o seguinte: você está doente? Pode ser que seja pecado. Também pode ser que não seja pecado, porque Jó estava passando por aquela situação e ele foi acusado de ter pecado. Então, não era pecado. Então, você pode entender aqui nessa primeira parte sobre as doenças, que dependendo da situação de você estar enfermo, você vai se examinar e ver o que está acontecendo de errado, por que você está passando por aquilo. Se você orar, se você pedir a iluminação, Deus falará com você e Ele lhe mostrará o caminho de como você resolver isso. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Verdade. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Em 2 Coríntios, versículo 12, do 7 ao 12. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas 4, 13 ao 15. Timóteo tinha problema no estômago. E Paulo deixou Trófimos doente em Mileto. 2 Timóteo 4, 2. Então, quer dizer, aqui está dizendo claramente
que quem serve ao Senhor pode ser fiel ou não fiel, vai passar por esse momento de enfermidade. Não tem jeito. Você está na carne. Agora dizer, não, porque eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, nunca ficar doente, isso é mentira. Você pode sim ficar doente. Se você não ficar, amém, graças a Deus. Mas isso não quer dizer que você estando em carne, por mais santo que você seja, por mais dedicado que você seja, que você não vai ficar enfermo. O apóstolo Paulo tinha esse problema aí do espinho na carne, que até hoje há uma confusão entre teólogos, ninguém sabe se era problema nos olhos ou se era alguma coisa relacionada à sua vida. E ninguém sabe, essa é a verdade. E Timóteo também tinha um problema no estômago também, coisa simples, um problema no estômago que ele até aconselhava ele a tomar um vinho com água para ver se aliviava aquele problema lá. Então são situações que nós devemos entender. Deus pode fazer um milagre, mas isso não quer dizer que você não pode adoecer. Subtópico 3, estamos já finalizando nossa revista. Subtópico 3. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos, libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica, para não expulsar demônio, não há demônio. Isso machuca as pessoas e é tão incomum entre nós. Segundo, entendemos que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, aonde quer e de acordo com a sua vontade. Ele cura de acordo com a sua vontade, não com a nossa vontade. A gente coloca assim, se for a tua vontade, mas claro, a vontade é soberana. Então, nós como compaixão, a pessoa devemos orar sempre para que Deus cure e a vontade de Deus vai prevalecer se ele vai fazer o milagre ou não. Então, essa grande questão de confundir pessoas doentes com demônios, isso às vezes ofende. A pessoa está dizendo que isso é demônio, às vezes não é. É uma questão de procurar o médico. Existem algumas coisas que a psicologia resolve. Ele não é demônio. Até na Bíblia houve essa confusão daquele menino que tinha epilepsia. Marcos disse que era demônio. Por quê? Ele não tinha conhecimento da medicina. Já Lucas disse que não, aquele menino estava em demônio, estava enfermo. Lucas, que era médico, percebeu que o menino estava enfermo, epilepsia. A Marcos disse que não era demônio. Por quê? Por a falta do conhecimento. Até na Bíblia fala as situações de pensamentos, avaliações certas e avaliações erradas. Então, dentro de uma situação nossa, diante de Deus, devemos observar uma coisa. Por que as curas às vezes não acontecem nos nossos dias? Vou falar uma coisa bem séria para vocês. Porque muitas e muitas igrejas estão centralizando o homem. Tudo é para o homem. Um pastor vai fazer uma programação, é para Deus a programação? É para a igreja. O horário estabelecido é para Deus? É para a igreja, é para homens. Porque não pode passar do horário, porque vai deixar o povo fatigado. Então, tudo é centralizado no homem. Nos bancos é para homem. Os conjuntos que vão se apresentar, um cada vez, tudo organização para o homem. Até quando nós vamos evangelizar, nós vamos evangelizar porque nós pensamos porque a alma está perdida. Não, não é simplesmente porque a alma está perdida que eu vou evangelizar. É porque eu tenho amor a Cristo e o amor a Cristo me leva a evangelizar aquelas pessoas. A fonte é Jesus Cristo sobre todas as coisas. Mas colocamos sempre o motivo homem para fazer as coisas. Porque dessa forma as pessoas podem perceber. Porque tudo está centralizado no que eles querem ver de positivo, em vez de que nós podemos fazer algo relacionado a Deus. Toda vez que nós centralizarmos tudo que nós fazemos para que o homem venha nos admirar e venham ver a nossa organização, claro que eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser desorganizada, mas eu estou falando que quando você coloca o homem como centro, eu falo, o homem está relacionado ao homem, mulher e tudo, Deus fica em segundo plano, aí ele não pode trabalhar. Mas coloca Deus como o centro de todas as coisas, e o milagre do Senhor acontecerá com certeza. Que Deus abençoe a todos,
Essa aqui foi a lição 10 da Escola Dominical. A lição eu não havia comentado. Hoje eu estava aqui em casa e fui tocado a comentar sobre isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.